Olá, estamos iniciando mais um programa Conversando sobre Saúde. E hoje trazendo um assunto da maior importância, você que está nos assistindo entenderá o porquê de nós estamos conversando hoje sobre anatomia patológica. Convidamos um especialista na área, o Dr. Daniel Alvarenga, colega, médico, formado na Universidade de Ciências Médicas em Belo Horizonte, fez residência médica, pós-graduação em Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo, lecionou aqui na Universidade Vale do Rio Doce e hoje professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. A você que está começando a assistir o Conversando sobre Saúde, aguarde um minutinho só, estaremos de volta a seguir. Estamos retornando, conversando sobre saúde. Prazer enorme poder estar recebendo o colega Daniel Alvarenga. Prazer, Daniel, ter você com a gente aqui. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Daniel, por que hoje a gente está falando sobre anatomia patológica? Porque várias questões foram encaminhadas ao Conversando sobre Saúde. Na verdade, o que é anatomia patológica para que as pessoas possam entender a importância dessa especialidade médica no contexto da medicina? Bem, anatomia patológica é o estudo das células, né? Então, o patologista é aquela pessoa, é o médico que vai quebrar a cabeça. Então, o cirurgião, o médico, o clínico, principalmente o cirurgião, o ginecologista e tal, ele vai tirar um pedaço, um fragmento de um tecido e para saber que doença é aquela. E ela manda esse material para um laboratório especializado, que é um laboratório de anatomia patológica, e nós, médicos patologistas, em mãos desse tecido, nós vamos examinar esse tecido e vamos chegar a um diagnóstico. Interessante. E a gente, ouvindo isso de você, é extremamente difícil até entender como a medicina ocorria antes do advento da patologia, né, da anatomia patológica. Como é que ela começou, de que forma ela realmente iniciou nesse trabalho de apoio à clínica médica, à cirurgia, e como ocorreu isso, de que forma isso passou a ser uma prática diária? Sim, é uma coisa interessante, porque muitos anos atrás, né, quando estava começando a microscopia, então os médicos, eles, por exemplo, uma paciente tinha um nódulo de mama. Alguns nódulos evoluíam bem, a paciente não morria. Outros nódulos viravam o câncer, né? Então eles começaram então tem alguma diferença entre um nódulo e outro. Então vamos tirar um pedaço desse nódulo e vamos estudar. E só que para estudar as células você precisa de um equipamento, que é um microscópio. Então o microscópio foi melhorando, né, a qualidade das imagens e os médicos começaram a estudar esse tipo de célula evolui bem, esse tipo de célula evolui mal. E com isso, hoje, isso nos primórdios, né, Altair? Hoje em dia é uma prática rotineira, né? Então manda um nódulo lá para o laboratório e nós já estudamos, né, muito para isso, continuamos a estudar todos os dias. Então chega um nódulo e eu vou orientar o cirurgião, o colega, olha, esse nódulo é benigno, esse nódulo é maligno. Então é fundamental, só que é um trabalho atrás da cortina. A maioria das pessoas não sabe sequer da existência do médico patologista. Perfeito. Mas nós é que vamos orientar o cirurgião se aquele tecido ele é benigno ou maligno. Interessante você falar isso, porque a gente percebe essa importância, né, no dia a dia profissional. E isso pode ocorrer, essa importância, digamos, durante o ato operatório, por exemplo, a possibilidade do patologista ou do cirurgião ver uma determinada área, uma lesão, e de repente ele quer estender um pouco mais essa cirurgia, há a possibilidade de você fazer essa avaliação durante o ato operatório? Sim, excelente pergunta, Altair. Mostra assim, a importância do médico patologista. Esse tipo de exame nós chamamos de exame de congelação. Então, cirurgião muito comum, por exemplo, em tireoide e mama, mas pode ocorrer com qualquer outro tecido, né? O cirurgião, no meio da cirurgia, muitas vezes, ele acha um nódulo, então ele tira um fragmento, envia para o patologista, a cirurgia para, todo mundo
espera, esse material chega ao patologista, nós, por meio de uma técnica especial, nós vamos olhar isso o mais rápido possível, mas com qualidade, e vamos dizer ao cirurgião, é benigno, é maligno. Se é benigno, tudo bem, só tira o nódulo. Se é maligno, às vezes você tem que tirar a mama, você tem que tirar a tireoide. Então é um exame de muita, mas muita responsabilidade. E qual o tempo médio, né, já que você colocou que é um processo de congelação, até que você possa avaliar, qual é o tempo médio? Porque de repente a equipe toda está em stand-by. Para. Naquele para momento tudo. ali, para tudo. Qual o tempo médio para que essa resposta possa chegar até o campo operatório, para que ele então possa dar sequência ao procedimento cirúrgico? O mais rápido possível. O mais rápido possível. Mas na nossa prática diária, a partir do momento, porque eu vou ter que corar a lâmina, a partir do momento que o material chega ao laboratório, em 10 minutos a gente tenta liberar o laudo para chegar a um diagnóstico, né? Então, na sua vivência, é uma coisa que requer, como se disse, uma acurácia. Né? Na sua vivência, no seu dia a dia, você tem observado aí, como a gente está ainda, né, num período onde tem se discutido muito a questão do câncer de mama, que hoje é como o câncer de colo de útero, e você tem observado na sua avaliação uma progressão desses cânceres de mama, essa malignidade, o nível de gravidade, como é que tem sido a sua avaliação no seu dia a dia lá no laboratório? Sim, essa pergunta também é muito interessante, porque algumas vezes a gente tem uma ideia de que está havendo um aumento do número de câncer. Não, não é verdade. O que está acontecendo é que, como até as técnicas hoje de imagem, né, da mamografia, principalmente em relação à mama, elas estão melhorando, então a gente está conseguindo pegar câncer iniciais. Então, o câncer que a gente acharia já invasor, hoje nós vimos ele milimetricamente. Então, hoje eu consigo, e com isso eu consigo achar câncer em pacientes um pouco mais jovens. Mas não é que está aumentando, é que nós estamos conseguindo achar precocemente. Então é uma coisa boa, só que muitas vezes é mal interpretado. Muitas vezes a população, puxa, outro dia está aumentando o número de câncer. Não, não é isso. É que esse câncer provavelmente ele apareceria mais tarde. Então, e quanto mais cedo é diagnosticado, melhor o tratamento e a pessoa está praticamente curada. Então é uma boa notícia, né? Essa precocidade, eu gostaria exatamente que você pudesse, para quem está nos assistindo, pudesse destacar isso ainda em relação a esse diagnóstico precoce, da importância da ação da anatomia patológica nesse processo de diagnóstico precoce. Sim, quanto mais precoce o diagnóstico, você está se ajudando. Então, muitas vezes tem aquela pessoa que eu não vou no médico não porque eu tenho medo de médico. Não, a gente não tem que ter medo de médico. Não tem medo de outras coisas. De médico, não. O médico está para te ajudar, né? Então, muitas vezes, por incrível que possa parecer, muitas vezes quando eu dou um diagnóstico de câncer, eu estou salvando a vida da pessoa. Eu não estou... já foi a época, felizmente, há vários anos atrás, que um diagnóstico de câncer era a mesma coisa que você dar um atestado de óbito. Hoje, não. Então, você que está assistindo, por favor, cuide da sua saúde. Não tenha medo de médico, não. Nós estamos para te ajudar, né? Então, se você não toma conta da casa, você toma conta do filho, tome conta de você, tome conta de você. Preocupe com você, o seu corpo, né? E aí, uma outra patologia uma doença que hoje as pessoas têm, né, tido também um destaque importante da questão do câncer de colo de útero. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da anatomia patológica nessa questão do câncer de colo de útero. Sim. O câncer de colo do útero já foi a principal causa de morte das mulheres, né, no início do século passado. Hoje a gente praticamente tem uma brincadeira que a gente fala, só morre de câncer de colo do útero quem quer. Porque você procurando
um ginecologista, um posto de saúde, você pode fazer o exame preventivo, que vai ser pela citologia, que é um exame mais rápido ainda, né? E você tem a possibilidade, sim, muito fácil, muito tranquila de fazer um exame que vai salvar a sua vida. E é um exame que está à disposição de todas as mulheres. Nós estamos concluindo esse primeiro bloco, mas tem duas perguntas que foram encaminhadas para a gente que eu gostaria que você pudesse responder às pessoas que encaminharam para a gente. É verdade que a biópsia é recomendada só para pacientes com câncer? Não. Existem várias situações em que a biópsia é solicitada e é feita para outras lesões. Por exemplo, uma dermatite, né? um problema de pele. Existem várias doenças de pele, então faça a biópsia. Existem doenças do tipo tuberculose, hanseníase. Então existem doenças inflamatórias que também precisam ser analisadas, o tecido precisa ser analisado. Então a biópsia não é só para câncer, não. É verdade que a biópsia de medula óssea é bastante arriscada? Em relação à medula óssea, existem duas coisas muito importantes. Primeiro, para o paciente que vai doar medula óssea, uma coisa muito importante hoje é o banco de medula óssea, né? Então a pessoa que vai doar a medula para um banco de medula óssea, é uma picadinha, o bem que você vai proporcionar é tão maior do que essa dor, que isso a gente não pode nem levar em consideração, né? E em segundo lugar, então isso é o paciente que vai doar para um banco de medula óssea, né? E o paciente que tem uma suspeita de doença e que precisa fazer o exame de medula óssea, primeiro que é uma necessidade, então ele tem que fazer. E segundo, que também vai sentir uma picadinha, não é nada de Então dor. não é arriscado, pode fazer tranquilamente. Não tem risco nenhum, não. Tu pode ficar tranquilo. Ótimo. Nós estamos caminhando para o final do primeiro bloco do Conversando sobre Saúde. A você que está nos assistindo, aguarde um minutinho só, estaremos retornando, ainda falando sobre anatomia patológica com o Dr. Daniel Varenga. Até já. Estamos retornando com Conversando sobre Saúde. Agora, nesse segundo bloco, nós iremos assistir uma matéria feita pelo repórter Farley Vasconcelos e a seguir estaremos novamente conversando com o colega Dr. Daniel Varenga. A análise começa nesta sala cercada de aparelhos. O profissional que vai manipular todos estes equipamentos será decisivo no laudo do paciente. Mas aqui é só o início de um trabalho que vai durar o dia inteiro. Após a coleta e envio da amostra de tecido humano para este laboratório, o material passa por uma série de etapas. O tecido vem mergulhado num pote de formol que evita a decomposição do material. Ele é medido e pesado antes de passar pelo chamado corte histológico, que faz uma análise do histórico clínico do paciente. O material já fragmentado é então armazenado neste recipiente e, a partir daí, será identificado por um código de barras. Em seguida, vai para o autotécnico, este aparelho onde o tecido humano passará as próximas 12 horas recebendo a aplicação de diversos reagentes. 12 horas depois, o tecido é retirado e levado a outro aparelho, o micrótomo. A capacidade deste equipamento é impressionante. Ele é capaz de reduzir em até 5 vezes a espessura de um fio de cabelo. O resultado do corte é esta fita, que também é considerada um tipo de corte histológico. Mas esta etapa reserva 2 procedimentos importantes. Para remover a parafina colada no fragmento, ela é submetida a esta placa fria com temperatura de até 10 graus negativos. Em seguida, é mergulhada neste recipiente com água a cerca de 60 graus. As fitas então são colocadas nesta estufa durante meia hora. A coloração do tecido não é por acaso. A cor forte vai ajudar na análise por microscópio.
Após corar e identificar a lâmina de acordo com os dados do paciente, o material é trazido para esta sala para ser analisado por um médico patologista. É através de uma observação microscópica que se chega a um diagnóstico. Depois de todo o processamento feito, o médico patologista vai receber a lâmina já identificada juntamente com o pedido médico. E pelo microscópio, sempre seguindo critérios científicos, a gente vai avaliar as características das células e da arquitetura da lesão, juntamente sempre com os informes clínicos do paciente, a idade, localização, para juntamente com os informes do clínico e do médico assistente, a gente poder chegar não só ao diagnóstico, mas também outros critérios, outras características que vão alterar e ajudar no tratamento do paciente. Pois bem, Daniel, gostaria que a gente pudesse estar dissecando, né, um pouquinho aí nessa anatomia patológica, essa nossa amostragem. E parabéns o Farley e a equipe, a matéria ficou muito boa. Fala um pouquinho para a gente aí sobre esse processo inicial, a importância, porque o resultado final depende da maneira como você trabalha o recebimento. Diga para a gente como é que isso ocorre. Sim, assim que o cirurgião, o colega, né, ele manda o material chega ao laboratório e o processo, Altair, prezado telespectador, é um processo artesanal. O que a gente faz aqui é feito nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, em qualquer lugar do mundo. Basicamente, o que nós temos que fazer é o seguinte, é retirar uma amostra desse tecido e levar essa amostra para cima de uma lâmina. E tem que ser um corte muito, 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 muito fino. Para vocês terem uma ideia, um fio de cabelo ele pode ser cortado 10 vezes. Então, são micras, né? Então, esse tecido ele é tratado de tal maneira que nós vamos retirar a água desse tecido e colocar parafina. Então, um aparelho que o autotécnico ele vai passando pelo formol, álcool, 4 álcools, xilol, parafina. Isso demora a noite inteira. Então, é um processo lento que demora a noite inteira para na parte da manhã esse tecido que já está com parafina ser levado ao micrótomo para fazer o corte. Aí eu consigo o corte fininho. Põe na lâmina. Só que o corante está misturado em água. Então eu vou ter que... Esse material que está em cima da lâmina, que está com parafina, eu tenho que tirar a parafina, fazer o processo inverso. Colocar água onde tinha parafina no tecido para poder corar. E para isso chegar à mesa do médico patologista. Então, um processo que ele vai demorar no mínimo 12 horas para acontecer. E é uma coisa artesanal. Então, acontece algumas vezes, e é bom que isso fique claro agora, né, para o telespectador, alguns pacientes, eles entregam o material, sentam lá, a secretária vai ficar pronto agora, achando que é patologia clínica. Né? Não é obrigação da pessoa saber isso. Com certeza. Aí a gente explica, não, esse material vai ser processado, só vai ficar pronto daqui 2, 3 dias, porque a lâmina fica pronta em um dia, mas o caso ainda tem que ser estudado. Né? Daí a importância que as pessoas nos questionaram sobre a importância dessa biópsia, dessa anatomia patológica. Sim. E a gente está tendo oportunidade, através de você hoje, com essa abordagem bem conceitual e de fácil entendimento, que as pessoas têm pânico quando se fala que houve uma biópsia e que essa biópsia vai ser encaminhada para o laboratório. Eles querem, às vezes, que o resultado saia de imediato. E às vezes ligam para a gente e falam, mas a moça, o doutor disse que vai sair só daqui a 2 dias, 3 dias, não pode acelerar, não pode antecipar. E aí hoje a gente está conseguindo mostrar para as pessoas a importância e a delicadeza, digamos assim, do processo. É algo ritual, não se pode atropelar esse processo. É um fato isso? Sim. Te agradeço demais por essa oportunidade, Altair. Dizer o seguinte, que o maior compromisso do patologista é com o diagnóstico correto. É o maior compromisso. Eu não posso eu não vou correr com o exame. Se fosse o exame da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, eu tenho que respeitar o tempo. Esse tempo ele existe, ele tem que ser respeitado. Logicamente, casos mais graves, né, a gente a parte técnica, estritamente técnica,
Eu recebo 20 exames, eu passo ele é o 20º, tudo bem, eu passo ele para ser o primeiro. Então eu libero esse caso em primeiro lugar, mas eu não posso falar que em 2 horas vai ficar pronto, porque não vai ficar pronto, né? E em alguns casos, eles precisam, nessa primeira etapa, que é uma coloração básica, que é o HE, hematoxilineucina, algumas vezes eu preciso de coloração especial, algumas vezes eu preciso de fazer uma outra lâmina, então vai demorar mais um dia. Então, a gente entende a angústia das pessoas, a gente sabe perfeitamente da angústia, e ninguém gosta de ficar angustiado, mas tenha certeza que o seu patologista, o compromisso primeiro dele é com a verdade, é com o diagnóstico correto. Né? E um diagnóstico correto pode demorar um pouquinho, mas ele vai ser melhor do que eu tentar passar e dar um diagnóstico. A importância do que você está colocando, Daniel, é tão delicado isso, porque entre um diagnóstico de uma lesão benigna e uma lesão maligna, a conduta é radicalmente diferente. Sim, sim. E por isso que algumas vezes existem casos que são muito difíceis. Então, né, o caso que nós vimos na reportagem da doutora Cristiane, trabalha comigo, patologista, excelente patologista, aqui de Valadares, fez a residência dela em Goiás, em Goiânia, Universidade Federal de Goiânia. Então existem casos que eu tenho dúvida, mostro para a doutora Cristiane e vice-versa. Existem casos que nós dois temos dúvidas, nós mandamos lâmina para Belo Horizonte, para São Paulo, já tivemos casos que nós mandamos inclusive para o exterior e não é desmérito nenhum falar eu não sei. Eu tenho que saber o meu limite e falar assim, eu vou mandar esse caso para quem sabe mais do que eu. Eu estou demonstrando respeito ao paciente. E a partir do momento que o profissional médico recebe esse laudo, ele vai ter toda uma conduta que seguramente vai estar trabalhando no benefício e na saúde plena do seu paciente. Sim. Perfeito? Sim. Meu caro, nós estamos concluindo esse segundo bloco. O assunto é extremamente palpitante e forte, porque mexe com todos nós profissionais da área da saúde, mas muito mais com o paciente que está nos assistindo, o cliente, que está ansioso, como você disse, por receber esse laudo lá da anatomia patológica. Você que está nos assistindo, aguarde um minutinho só, estaremos daqui a alguns minutos voltando com o terceiro bloco do Conversando sobre Saúde, ainda com o colega Dr. Daniel Alvarenga. Até já. Olá, estamos retornando com o programa Conversando sobre Saúde, falando hoje sobre anatomia patológica com o colega Dr. Daniel. E agora, de uma forma didática, Daniel, eu gostaria que você colocasse para quem está nos assistindo em casa exatamente algumas fotos que foram separadas sobre a anatomia, a importância dela, do que a gente tem conversado. Diga para a gente aí nesse primeiro slide o que você gostaria de ressaltar nesse primeiro momento. A foto é o nosso dia a dia, como que nós trabalhamos, né? O nosso fiel companheiro é o microscópio. Então nós ficamos o dia inteiro quebrando a cabeça ali, olhando, imaginando o que está acontecendo com aquele tecido. Então o nosso dia a dia é ali com o microscópio e imaginando o que está acontecendo para chegar num diagnóstico correto. Então esse é o instrumento mais importante do patologista. O microscópio e o livro. E o livro. São os dois. Perfeito. No próximo slide, eu gostaria que você pudesse, então, destacar para a gente alguns aspectos dessa mudança, dessa questão da invasão ou não, do que é câncer, do que é ou não para as pessoas. Isso. Uma pergunta, Altair, muito interessante que as pessoas fazem é a seguinte: o câncer, ele já começa câncer? A célula normal? Não. Existe uma evolução, né? Então, esse primeiro quadrinho, que está até escrito normal, então são as células normais, as células de baixo elas são menores, elas vão crescendo, se amadurecendo, então é uma coisa normal das células. Aqui nesse exemplo é um caso do câncer do colo do útero, então existe uma fase inicial que tem uma lesão leve. Isso aqui demora pode ser meses, em geral, até um ano para evoluir.
Seria o carcinoma in situ? Não, ainda não. Não, tá. É uma displasia, Displasia leve. leve. É uma alteraçãozinha leve. Ok. Essa alteração leve, ela passa já para moderada, então a gente já vê uma diferença, mais células irregulares, mais ainda, até o momento em que toda a camada de célula é célula irregular. Quando, aqui ainda não é câncer, quando as células entram para dentro do tecido, então a gente vê uma invasão, que é o câncer. Então isso é para mostrar que existe uma evolução desde a normal, da célula normal, alterações leves, alterações moderadas, alterações severas. Displasias, né? Por isso da importância de ir ao médico com frequência. Porque se a gente pegar até aqui, ótimo, nós salvamos a pessoa. Isso aqui vai demorar alguns anos. Isso que eu queria perguntar. Em termos de um tempo médio, mais ou menos, que poderia, para as pessoas entenderem, em termos de anos, quanto seria mais ou menos isso? Pois é, essa evolução de um normal até o carcinoma in situ, que é o pré-câncer, isso aqui pode, em geral, né, a gente não pode, em média, uns 3, 4 anos. Um tempo Mas hábil, né? raramente, infelizmente, algumas pacientes evoluem rápido. Por isso, da importância de fazer o exame preventivo todo ano. Perfeito, Não é? perfeito. Tem uma outra abordagem que eu queria que você fizesse para a gente, Sim. sobre a questão da citologia, que você conversou tanto aí, que você pudesse destacar para a gente essa citologia para nós. Aquele exame... Folicular, quer dizer, o ginecologista vai lá, colhe o material, como é que isso caminha lá no laboratório? Isso mesmo. Então, aquele slide anterior, nós vimos as células normais, passando para a displasia e para o pré-câncer. Quando o ginecologista faz o raspado, põe na lâmina e a gente vê a citologia, essas alterações que a gente estava vendo no tecido, nós vamos ver na célula. Então, a célula normal, ela tem um citoplasma grande e um núcleo pequeno. A célula, quando ela começa já a ter alguma alteração, reparem só, o tamanho desse núcleo para este, já houve um aumento do núcleo. Deste para este, mais ainda, e o núcleo começa a ficar irregular. Quando o núcleo fica muito grande, o citoplasma fica pequeno. Reparem que o citoplasma, ele até diminui de tamanho, e o núcleo aumenta. Então, quando a gente examina numa citologia este tipo de alteração, nós já sabemos que é um pré-câncer. Então, essa paciente ela tem que ser tratada. Né? Aí vai depender de várias outras situações. Mas então, pela retirada das células, eu não preciso nem fazer uma biópsia. A citologia, eu já chego a um diagnóstico. E aí, ainda num slide, para a gente poder já ir concluindo a nossa fala, uma próxima fotografia. Sim. Que a gente vai ver a questão da importância do tecido aí, da nossa anatomia patológica, o que você observa lá quando está olhando no microscópio. Isso. Então, os desenhinhos que a gente viu, aqui é o que o patologista vê. Então, isso aqui são fotografias reais. O que o patologista vê ao exame. Então, aqui, de novo, mas é sempre bom recordar, as células normais, os núcleos pequenos. Aqui, os núcleos começam a ficar maiores. Aqui, células muito feias, mitose. E aqui olhem para vocês, comparem esta daqui com esta. Como que é totalmente diferente. Né? Aí alguns alunos me perguntam, poxa, professor, mas como é que você viu? Eu falo, olha, tem 20 anos que eu vejo isso todos os dias. Se eu não souber... Sem sombra de dúvida, sem sombra. Então, isso aqui é a imagem real do que o patologista está vendo. É aquilo que estabelece o diagnóstico preciso. Preciso. Daniel, nós estamos concluindo o nosso programa, mas você como patologista, eu gostaria que você dissesse para as pessoas que estão ainda, né, ou já foram biopsiadas, ou tiveram uma suspeita de câncer, ou que serão ainda biopsiadas por uma possível suspeita, o que você diria para essas pessoas nesse momento aí como profissional vinculado a esse diagnóstico diferencial, esse diagnóstico patológico tão importante? Em primeiro lugar, ninguém faz uma biópsia à toa. Se o médico fez a biópsia, é porque tem um motivo. E um motivo muito importante, Altair. Né? Então, a biópsia ela não é feita à toa. Ela tem uma importância. Ela precisa de um diagnóstico. Então, se precisa do diagnóstico, o paciente, eu peço, paciente, seja paciente. Espere um pouquinho. Né? A sua paciência vai contribuir para que se chegue a um diagnóstico correto. Tenha certeza de que atrás do balcão
da secretária, de toda a equipe do laboratório, o seu exame vai ser olhado com carinho, né? Nós vamos receber junto com a sua biópsia os informes clínicos, nós vamos estudar, nós vamos resolver o seu problema, né? Então o seu problema é nosso problema também. Sem sombra de O dúvida. patologista ele tem isso, né? Nós fazemos parte, então a gente fica muito feliz em poder ajudar você, paciente. Então, tenha um pouquinho de paciência, nós vamos te ajudar e não é nenhum problema fazer biópsia. O problema é não fazer a biópsia, né? Daniel, eu quero agradecer a você imensamente pela sua visita aqui. Thay, Prazer enorme. Prazer é meu. Uma explicação extremamente importante para as pessoas que estão nos assistindo. E essa é a razão primeira do programa Conversando sobre Saúde. Trazer a vocês profissionais dessa magnitude, com esse conhecimento, com esse nível de responsabilidade profissional, para trazer para nós, né, profissionais médicos que estão nos assistindo, a você, cliente, a você, paciente, tenha certeza absoluta de que a nossa cidade, Valadares, dispõe hoje de laboratórios de anatomia patológica conceituados que estarão oferecendo a você resultados que podem não ser aquilo que você espera, mas certamente você estará fazendo um diagnóstico precoce e, consequentemente, um tratamento mais adequado. Portanto, nós estamos aqui no rodapé da televisão, o nosso e-mail, encaminhe algumas outras questões de alguns outros programas que você gostaria de assistir e nós estaremos aqui Conversando sobre Saúde, abordando novos assuntos. Tenham todos um ótimo dia, um grande abraço e até lá.